Olá, meus amigos. Estamos aqui com mais um programa Sindicef, programa esse que visa apresentar para a sociedade o trabalho e a luta dos servidores públicos. No nosso primeiro programa, no último sábado, nós abordamos as questões envolvendo os servidores do INCRA. Nesse programa, nós vamos fazer uma viagem a respeito de um trabalho muito importante do Serviço Público no Estado de Rondônia, que é um trabalho desenvolvido pelos ex-guardas de endemia, os servidores ligados à SUCAM, né? Lembrando que esse programa, além de ir aqui na Rede TV, ele vai também ao ar através das ondas da Rádio Globo, aqui de Porto Velho, ao meio-dia de domingo. Portanto, quem perder o programa aqui na televisão pode ter a oportunidade de ouvi-lo na Rádio Globo. E ele também fica disponível na página do Sindicef durante toda a semana, né? Portanto, são várias vezes oportunidades para os nossos filiados, aquelas pessoas que têm interesse em ter informações a respeito de questões envolvendo o serviço público, pode se informar. E lembrando que o próximo programa, nós já sabemos o que nós vamos fazer, nós vamos homenagear os professores do ex-território. Então nós escolheremos alguns professores emblemáticos do ex-território e os traremos para cá para serem entrevistados. Hoje nós vamos entrevistar aqui duas pessoas que têm uma folha de serviço prestado como servidor público ou aos servidores públicos, muito importante, né? Vamos entrevistar o servidor público Abson Prachedes de Carvalho, que é funcionário de carreira da SUCAM, da FUNASA, né, que exerce funções importantes no movimento sindical, tanto no nosso sindicato aqui no estado de Rondônia, como na nossa confederação, a CONDICEF, e o Dr. Marco Aurélio Carboni, né? Mas antes de passar as entrevistas, nós gostaríamos de ressaltar a nossa campanha de recadastramento que nós estamos promovendo, campanha de recadastramento e de filiações. Essa campanha visa atualizar os dados dos nossos filiados para permitir a prestação de melhores serviços, para poder identificar os nossos filiados, poder emitir carteiras para todos os nossos filiados e seus dependentes, para que eles possam ter acesso aos vários locais que nós temos no estado de Rondônia. Aqueles que participaram do recadastramento e aqueles que se filiarem até o final desse mês, no dia 1º de maio próximo, participarão de um sorteio. Entre outros prêmios, num conjunto de 10 prêmios que nós iremos sortear, nós temos um carro que já está adquirido, que nós compramos lá na Autovema, que fez uma parceria com o Sindicef. Queremos agradecer aqui a família Autovema, todos os proprietários daquela empresa, todos os funcionários que nela trabalham, né, pela maneira como receberam o Sindicef e da maneira como estão nos tratando. Então, muito obrigado aí pelo tratamento de vocês e por essa parceria. Também queremos agradecer a Voa Brasil, que gentilmente cedeu 2 passagens que serão sorteadas para um filiado ou uma filiada que terá direito de levar um acompanhante. Essa passagem terá destino a qualquer canto dentro do país, de acordo com a livre escolha do beneficiado, do sorteado. E também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço ao pessoal lá da Gazin. Eles hoje informaram para a gente que vão participar desse processo junto com a gente, estão prestigiando o Sindicef, e quem for vencedor vai poder ganhar uma cama box super confortável para poder usufruir aí do descanso que todo mundo tem direito, né? Queremos aproveitar a oportunidade também, falar sobre um ato importante que vai acontecer nos próximos dias, que várias lideranças ligadas aos ribeirinhos e também às populações aqui da cidade de Porto Velho, que estão desabrigadas em função da enchente, eles estão fazendo um ato público para cobrar das autoridades municipais, estaduais e federais providências para que seja adotada medidas saneadoras para que situações igual essa vivida pelos ribeirinhos, tanto da área urbana quanto aqueles que estão nos diversos distritos ao longo do Rio Madeira, no chamado Baixo Madeira, para que problema dessa mesma natureza venha a ser evitado no futuro. Então esse ato vai ser feito no dia 15 próximo, às 8 horas da manhã, na Praça Madeira Mamoré. Então nós estamos convidando a todos, porque todos nós aqui de Porto Velho, todos nós aqui de Rondônia, temos que ser solidários a essas pessoas que estão vivendo essa situação difícil. Talvez não esteja nos afetando diretamente, mas indiretamente está afetando todo mundo. E o Sindicef está sendo parceiro nesse processo. Queremos aproveitar e informar também aos nossos filiados do ex-território que estão no Plano Bresser, que o processo está concluído ao juiz para despacho e esperamos que o despacho dele seja no sentido de mandar fazer o pagamento devido aos servidores que fazem parte daquele processo.
E por falar em processo de plano econômico, Plano Bresser é um deles, queremos informar todos os nossos filiados que fazem parte da base do ex-território, da FUNASA, do INCRA, do INSS, que não tem planos econômicos, que procure as nossas coordenações, que procure o Sindicef aqui em Porto Velho, porque a nossa entidade, através do escritório que presta serviços jurídicos para nós, o escritório Fonseca e Assis, do Dr. Elton, Dr. Raul e do Dr. Vinícius, eles estão entrando com as ações de extensão de plano econômico para esses servidores. Então, os interessados devem procurar o sindicato, adotar as providências necessárias para que venha a ser beneficiado por mais essa ação jurídica aí do Sindicef. Bom, vamos então à nossa entrevista. Estamos aqui com o nosso companheiro Abson Prachedes de Carvalho. Eu gostaria que o nosso companheiro Abson fizesse para nós uma exposição aqui de quais as suas origens, quando foi que ele começou a trabalhar na SUCAM, que acredito que ele começou a trabalhar na SUCAM, e por que ele veio para Rondônia para trabalhar nessa empresa. Satisfação estar aqui, Daniel Pereira. Parabenizar aí a sua iniciativa enquanto presidente do Sindicef para estarmos aí colocando para a população de Rondônia o quão importante foi esse trabalho da SUCAM, da FUNASA, hoje do Ministério da Saúde, para o desenvolvimento de Rondônia. Eu cheguei em Rondônia em 1978. Desembarquei na cidade de Cacoal e a gente veio na expectativa, como muitos brasileiros para cá vieram, para buscar aí um futuro. E tão logo cheguei em Cacoal, tive a oportunidade de apareceram vagas diversas, questão bancária, outras entidades, e a gente prestou esse concurso na antiga SUCAM. E de lá para cá a gente entendeu que seria um caminho a percorrer, até porque a gente se identificou com esse trabalho. A gente passou a conhecer as pessoas, a necessidade da população em ter esse serviço, e a gente de lá para cá, até pelo grau de instrução que a gente tinha na época, em Rondônia era muito desprovido de pessoas com nível de escolaridade, embora eu tenha chegado aqui apenas com um nível médio. E com o nível médio a gente teve a oportunidade de ser convidado a ser responsável pelo serviço em alguns municípios. Então eu tive a oportunidade, além de Cacoal, de trabalhar lá na região do Cone Sul, Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, trabalhei aqui na região de Ariquemes, de Ouro Preto, Engi, Paraná. Eu só não trabalhei em Rondônia, aqui no município de Porto Velho, diretamente, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. De forma que a gente está aí desde 78 trabalhando na SUCAM, hoje vinculado ao Ministério da Saúde, prestando serviço aos municípios, e atualmente eu me encontro ainda no município de Jaru. Abson, além do teu trabalho profissional, e você construiu uma carreira aqui, trabalhou praticamente no estado todo, como você acaba de nos informar, você exerce também, de uns tempos para cá, a função sindical. E você também ajudou a criar um projeto interessante aqui no estado de Rondônia, que é o projeto Encontro da Amizade. Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouco do que é o Encontro da Amizade, por que nasceu, qual é a ideia desse programa e quais as funções que você exerce hoje no movimento sindical, principalmente no Sindicef e na Condicef. É importante a gente socializar isso com o povo de Rondônia, porque aqueles que diretamente receberam os trabalhos, principalmente no processo de desenvolvimento aqui do estado de Rondônia, principalmente a partir da segunda metade da década de 70, quando o processo migratório foi mais intenso, e a partir então dessa segunda metade da década de 70, houve um ingresso muito grande de servidores para trabalhar na SUCAM. E a gente começou a notar a programação do trabalho que vinha do nível central para baixo, era de que o servidor da SUCAM, o chamado malaeiro, ele tinha uma programação de 105 dias úteis em cada semestre do ano. Então, normalmente, ele recebia esse itinerário de trabalho e se deslocava no princípio do ano e cumpria esses 105 dias. Então, ele tinha apenas
ele tinha apenas os finais de semana para ficar com as suas famílias. E normalmente, então, essa família, a gente começou a observar que os funcionários da SUCAM passaram a ser verdadeiramente uma família, porque eles ficaram mais juntos entre si do que com as suas próprias famílias. E observando essa situação, já em 1986, nós convidamos algumas pessoas e idealizamos o chamado Encontro da Amizade. Inicialmente foi apenas um torneio de futebol, de maneira que no mês de julho, que chamava-se o período entre ciclo, que era no meio do mês de julho, entre um período, entre um primeiro semestre e o segundo, onde havia um descanso, um chamado descanso, mas na verdade não era, porque embora tinha esse período de intervalo, os malaeiros, os servidores que ficavam, que não estavam de férias, eles teriam que ir para as sedes do órgão, pesar o DDT, para que pudesse já no segundo semestre estar todo o aparelho, todo o equipamento pronto para enfrentar esse segundo semestre. Então esse encontro da amizade, ele foi na verdade para aproximar todos esses funcionários, para que houvesse um entretenimento, para que houvesse uma confraternização, um entrelaçamento de amizades. E desde então, 86, com a participação de várias outras pessoas, a gente foi modernizando esse encontro e hoje, em 2014, ele já vai estar sendo realizado a sua 27ª edição, portanto são 27 anos de Encontro da Amizade, cada ano mais sólido, com participação inclusive, Daniel Pereira, com participação das famílias, porque no princípio participavam apenas os malaeiros, né, os colegas de serviço. E de algum tempo para cá, até porque as famílias ficavam tanto distantes dos seus chefes de família, então as famílias começaram a participar. E hoje a gente tem a grata satisfação de crianças que participaram já há algum bom tempo, eles ficam contando no dedo para que esse dia chegue. Então agora esse ano, esse 27º encontro vai ser realizado em Ariquemes, no período de 4 a 7 de junho, e a gente conta aí com todo o estado de Rondônia, com todos os nossos colegas que estão esparramados pelos municípios, que possam vir, e se não jogar bola, se não jogar algum tipo de modalidade, mas que venha ao menos para rever os amigos, para trocar umas palavras e quem sabe fazer novas amizades. Perfeito. Então nós queremos aí reforçar o convite do dia 4 ao dia 9 de junho próximo, na cidade de Ariquemes. Nós teremos a realização do Encontro da Amizade, né? E lembrando que o SINDCEF tem sido parceiro desse evento desde 2005, quando o grupo que hoje dirige o sindicato assumiram a direção do sindicato, com o Hércules Coelho na presidência e nós fazendo parte da direção, o Solivan, nosso companheiro lá de Machadinho, era o secretário-geral da entidade, e desde então nós abraçamos o Encontro da Amizade e passamos a nos integrarmos nele, inclusive já até montamos equipes para participar, né? Inclusive eu tive o prazer de ser um atleta muito prestigiado no último evento. Então um abração aí a toda a moçada lá de Ariquemes, que estão preparando lá o vereador Loreci, o nosso companheiros lá daquela comunidade, o Loura é vereador nosso, que é ligado ao nosso sindicato, lá pelo PR, lá na cidade de Ariquemes, né, que estão preparando o Encontro da Amizade lá, preparando a associação dos servidores da SUCAM, da FUNASA, né, uma entidade, um local muito acolhedor, que com certeza vai promover um grande encontro. E o SINDCEF tem a satisfação de estar junto com essa moçada toda. Vamos falar um pouquinho agora com o nosso entrevistado, Dr. Marco Aurélio Carbone. O Dr. Marco Aurélio ele está fazendo uma parceria jurídica com o escritório Fonseca e Assis. O escritório Fonseca e Assis é um escritório que há mais de 10 anos presta serviço jurídico ao SINDCEF, um dos escritórios mais renomados na área do direito ligado aos trabalhadores, tanto os servidores, o trabalhador do setor público quanto o trabalhador da iniciativa privada, né, um escritório que só trabalha de um lado do balcão, né, que só trabalha para os trabalhadores, nenhum problema de quem trabalha para os patrões, para os empregadores, mas fica difícil você de manhã trabalhar para um segmento e à tarde trabalhar para outro, né? E esse escritório do Dr. Elton, Dr. Raul, Dr. Vinícius, trabalha lá também a doutora Érica, doutora Caroline e outros colegas que são profissionais do direito. Um abraço muito grande para eles, obrigado pelo trabalho que eles fazem junto com a gente.
e eles firmaram uma parceria com o Dr. Marco Aurélio Carboni para tratar sobre essa situação. O Dr. Marco Aurélio é filho de uma pessoa que já prestou muito serviço para cá, né? O pai dele foi delegado da Polícia Federal aqui na nossa cidade, é irmão do Júlio César Carboni, que foi meu assessor lá na Assembleia Legislativa no período que nós passamos por lá, que hoje é advogado também, e uma pessoa muito boa. Então damos as boas-vindas ao doutor Carboni e perguntamos para ele por que ele abraçou essa questão do DDT, o que levou ele a assumir essa causa, que é uma causa extremamente difícil. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a iniciativa e nosso amigo Abson Prachedes também pela sua história aqui dentro da FUNASA. Gostaria de dar um abraço a todos os servidores públicos que nos assistem hoje e dizer que realmente essa questão da FUNASA, que foi da antiga SUCAM referente à DDT, foi abraçada pelo escritório do Dr. Raul e Dr. Elton, a quem transmito uns abraços também, de uma forma muito singular, porque a preocupação com esses que utilizavam o veneno DDT à época e que não sabiam a que ponto chegariam hoje, e nos estudos que nós fizemos e nós abraçamos a parte científica, em primeiro lugar, nós nos deparamos com uma situação de calamidade, porque esses malaeiros hoje sofrem com o DDT no seu organismo ainda. Então foi uma questão, é lógico que todo escritório trabalha com a parte financeira, mas aí envolve uma parte sentimental muito maior. E a preocupação foi tão grande com relação a isso, que nós já propusemos várias ações judiciais que, no decorrer da entrevista, serão diluídas na forma que forem abordadas. Perfeito, doutor. O senhor poderia nos situar a respeito do que é esse DDT, qual a sua origem, qual o tratamento que esse produto teve pelo mundo afora, até quando que ele foi utilizado aqui no Brasil? Informações assim, até para que o nosso telespectador e os nossos filiados que estão acompanhando, em particular os nossos companheiros da antiga SUCAM, da FUNASA, hoje ou na FUNASA ou distribuída aí por vários órgãos pelo país afora, principalmente distribuída aos municípios, né, como cedidos aí pelo Ministério da Saúde, outros cedidos para trabalhar na saúde indígena e por aí afora vai, né? Para que o nosso telespectador possa ter uma ideia do que seja esse DDT e por que desse enfrentamento do movimento sindical com relação a esse produto. O DDT, ele tem o nome científico dicloro difenil tricoloroetano, palavrinha difícil. Ele veio para o Brasil em 1945. Começou a ser utilizado no combate de algumas endemias. E em 2009 ele foi proibido. Então você pode verificar que existem aí praticamente vários anos de utilização do DDT. Eu não digo nem malaeiros, porque malaeiros para mim é um nome técnico. Para mim são soldados daquele período que vieram para Rondônia e começaram a exterminar as endemias. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje. E por falta de orientação e por falta de equipamento, que é chamado EPI, eles utilizavam o DDT de qualquer forma. Até como é que chama, Abson, aqueles baldes, né? São os baldes. Eles usavam baldes de DDT para colocar água e beber, porque a informação que vinha da FUNASA é de que o DDT não fazia mal para a saúde. Depois de vários anos, começaram a aparecer algumas sequelas nesses que trabalhavam com DDT. O que acontece? Como nós estamos num estado onde não existem especialistas em toxicologia,
Os contaminados, eles procuravam os médicos e os médicos não sabiam identificar que tipo de doença eles tinham na época. Só para ter uma ideia, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa, não vou citar nomes, eu gostaria até de mostrar daqui a pouco, dos efeitos do DDT no organismo. Quando isso tudo começou a vir à tona? Quando foi lançado um livro chamado Primavera Silenciosa, nos Estados Unidos, por Raquel Carson, não foi para Abson? Raquel Carson, que detectou que o DDT, que era utilizado nos Estados Unidos e que é oriundo da guerra, fazia mal para o meio ambiente e para os animais. A partir daí começaram a fazer vários estudos e lá pelos idos de 1970 o DDT foi proibido nos países envolvidos. E pasmem, no Brasil só em 2009. Por isso que temos hoje tantos contaminados que após fazer alguns exames toxicológicos, detectaram DDT no sangue. Aqui nós temos umas fotos de alguns sintomas, se puder focar, de quem utilizava a DDT à época. Além disso, o DDT também ele é cancerígeno. Então não tem como você se emocionar quando estuda um caso desse e tenta colocar e vestir a camisa do direito nisso. Então, casaram os fatos e o direito. Hoje, busca-se a indenização por dano moral, dano material e, principalmente, o tratamento pelo efeito biológico. Vamos lá. Né? Já nós vamos voltar para que o Dr. Carboni continue a falar sobre a questão dos processos, como é que estão sendo feitos, qual tem sido o entendimento do judiciário até agora. O Abson vai falar também a respeito de outras ações que estão sendo trabalhadas pelas entidades sindicais, pelo Sindicef e pela Condicef, no sentido de buscar uma solução, pelo menos uma reparação a esses trabalhadores que deram tanto das suas vidas e infelizmente estão sofrendo por isso. Queremos render nesse momento as nossas homenagens póstumas ao nosso companheiro Jois, que era lá de Colorado, que eu cresci junto com ele lá e que morreu precocemente, vítima de um câncer no estômago. Nosso companheiro Durval Chaves, que eu conheci no sindicato lá em Alvorada, depois lá em Ji-Paraná, que a coisa de 1 ano e pouco também nos deixou, né? Temos vários companheiros que sofrem de sequelas de problemas de saúde, como é o caso do nosso companheiro Jonas Brígido, que mora aqui em Porto Velho, que continua nativo até hoje, mas a gente tem conhecimento do sofrimento, do problema de saúde que ele tem, do nosso companheiro Abinério lá em Cacoal, né? Nosso companheiro Luiz Gonzaga lá em Ji-Paraná também, que passa por situações de saúde muito difíceis, e a gente poderia enumerar muitos outros. E eu quero aqui, doutor Carboni e Abson, fazer uma homenagem minha, pessoal, meu nome, em nome da minha família, a esses companheiros da SUCAN. Se não fosse esse pessoal, provavelmente eu e minha família não teríamos sobrevivido aqui em Rondônia. Nós viemos para cá na década de 70, fomos assentados lá no município hoje o município de Pimenteiras, vizinho a Cerejeiras, na linha seta, 3ª para 4ª eixo, e eu tenho na memória o trabalho de vários companheiros que passaram com a gente lá. O nosso companheiro Laurentino, que morreu também precocemente, ninguém sabe o motivo, o cara era atleta, jogava futebol e de uma hora para outra morreu. O nosso companheiro Daniel, que está lá em Vilhena, nosso companheiro Ivo da SUCAN, né, que foi vereador em Colorado, foi vereador em Ji-Paraná, talvez uma das poucas pessoas que foram vereador em 2 cidades diferentes, dado
prestígio do trabalho dele junto à comunidade. Hoje é o responsável pelo setor de saúde do Estado, lá no município de Ji-Paraná, e também um companheiro que não é mais servidor público, né? Ele pediu o PDV, infelizmente aderiu àquele programa nefasto lá da época do presidente Fernando Henrique Cardoso, e hoje não é mais servidor, mas de vez em quando eu encontro, e não tem como não ser um encontro emocionante, porque o João conviveu com a gente em um momento muito difícil, quando a gente achava que a malária ia acabar com a gente, né? E que foi graças ao trabalho insistente dessa moçada da FUNASA, da SUCAM, que a gente permanece vivo, eu, meu pai, minha mãe já é falecida, o meu irmão e os vizinhos, todo mundo lá, que com certeza se não fosse a parceria e o trabalho e a dedicação dessa moçada da SUCAM, nós não teríamos conseguido sobreviver. Inclusive queremos apresentar aqui uma obra de um malaeiro, né, que é malaeiro, que é pedagogo, que é professor, acima de tudo um grande companheiro que é também da diretoria do sindicato, que é o seu Antônio Serafim da Silva. Né? Seu Antônio escreveu uma obra chamada Rondônia, a Malária e o Malaeiro. É uma obra importante para que a gente possa conhecer melhor o estado de Rondônia e que a gente possa conhecer o trabalho dessas pessoas que dedicaram as suas vidas para cuidar da vida dos outros. E muitas delas abrindo, inclusive, mão do direito de ter o convívio com os próprios familiares, com os próprios filhos, esposa e assim por diante. Né? E queremos também, Abso e Dr. Carbone, citar aqui alguns companheiros que são oriundos da antiga SUCAM, que contribuem com o Sindicef. Nós temos o já citado nosso companheiro Antônio Serafim da Silva, né? O Abso, que está aqui junto com a gente, o nosso companheiro Helmut de França, né, que até então era coordenador do Sindicef lá em Ouro Preto, que agora é diretor do Sindicef também, que é o suplente do Abso, que veio somar com a gente na diretoria executiva do sindicato. Né? No Conselho Fiscal da entidade, nós temos o nosso companheiro Francisco de Araújo Fernandes, que é o nosso companheiro acreano, lá de Guajará-Mirim. Né? Nós temos também o nosso companheiro Almir José da Silva, que é o responsável pelo setor de endemias do município de Porto Velho, uma pessoa que tem dedicado a sua vida no combate a endemias, combate à malária, febre amarela, dengue, aqui em Porto Velho. E como suplente da nossa entidade, nós temos o companheiro Raimundo Cláudio Lopes do Amaral, que é lá do município de Ariquemes. Nós temos o nosso companheiro José Rodrigues de Souza, que também é de Guajará-Mirim, que era membro da coordenação lá anteriormente. E o nosso companheiro Milton Rodrigues da Silva, que é uma pessoa extremamente importante pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que é dirigente da Associação dos Servidores da FUNASA lá em Ji-Paraná. Local que no próximo sábado, né, nós estaremos presentes lá quando a associação será entregue para uma nova diretoria e o Milton fará parte dela. Né, e nós fomos convidados em nome da presidência do Sindicef e estaremos lá. Então, nosso abraço aí a todos esses companheiros. E o senhor Antônio Serafim não para, ele já está escrevendo um novo livro aqui, intitulado Nos Bons Tempos da SUCAM. Né? Deve vir coisa boa por aí. E esse livro é escrito pelo seu Antônio Serafim da Silva. Né? Ele tem também a contribuição do nosso companheiro Ayrton Venâncio, que é um poeta. Né? O seu Ayrton Venâncio ele é do município de Montenegro, está dando a sua contribuição. O Abso vai falar um pouco a respeito do Encontro da Amizade, que são mais de 20 anos de Encontro da Amizade. Começou lá em Jaru, o Abso vai escrever alguma coisa. E me deram a incumbência de fazer o prefácio desse livro. Para mim vai ser fácil, né? um tanto quanto assim, saudoso, claro, porque eu vou falar de coisas ligadas à minha vida. Né? Só a gente contar o que a gente passou junto com esses companheiros que a gente consegue introduzir aí algo que nos faça lembrar dos bons tempos da SUCAM, que é a próxima obra do nosso companheiro Antônio Serafim. Nós queremos lembrar que o Sindicef está num processo de campanha de recadastramento. Por que nós estamos fazendo uma campanha de recadastramento? Queremos atualizar os dados que nós temos. Dados sobre endereço dos filiados que mudaram de município, mudaram de cidade, mudaram de bairro, como é o caso aqui de Porto Velho. Precisamos atualizar os e-mails desses servidores, que não existia quando eles foram filiados. Telefones celulares, que também é bem mais recente, bem depois das filiações. E com essas informações atualizadas, a gente vai poder prestar melhores serviços. Né? Estamos buscando também novos filiados para a nossa entidade, dando a eles como incentivo à filiação
o compromisso e a luta do terceiro maior sindicato de servidor público do país, o primeiro da região norte, né? Os nossos filiados têm à disposição aí vários serviços, além da luta pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, pelas melhores condições de trabalho de cada um que labuta no serviço público. Nós temos alguns serviços sociais, alguns convênios que são prestados pelo fato de ser filiado ao sindicato. Tem um alojamento aqui em Porto Velho para 80 pessoas, principalmente o pessoal do interior poder se deslocar para cá. Nós temos alojamentos no interior do estado, principalmente na cidade de Guajará, de Ouro Preto, de Ji-Paraná. Estamos com um projeto de construir mais alguns alojamentos no interior, principalmente Ariquemes, reforçar Ouro Preto e Vilhena, que são cidades que são polos regionais que têm outras coordenações aos outros municípios vizinhos, né? Então é muito importante esse processo de recadastramento e de novas filiações. E para incentivar o nosso pessoal, nós estamos numa campanha, né, que no dia 1º de maio nós vamos sortear pela televisão, vai ser ao vivo, né, através daqui da Rede TV e retransmitido pela Rádio Globo e pela Rádio Globo aqui de Porto Velho e a Rádio Alvorada lá de Ji-Paraná, e esperamos que dê cobertura a todo o estado, que pode ser visto também pela internet, tanto a Rede TV quanto as emissoras de rádio. E o sorteio vai ser ao vivo. São 10 prêmios ao todo, né? Alguns prêmios o sindicato está comprando, alguns nós estamos buscando parcerias. Algumas parcerias já estão formadas. Por exemplo, a Gazin está entrando como nossa patrocinadora, a Voa Brasil está entrando como nossa patrocinadora, e a Autovema, nós conseguimos comprar um carro, né, um novo Palio, lindo de morrer, né? Alguém filiado nosso no dia 1º, já no dia 2 de maio, vai ter o prazer de andar num carro zerinho, cheirando a tinta, né? E a Autovema permitiu que a gente comprasse esse carro com preço bem mais em conta, né, permitindo que a gente possa comprar outros brindes aí, presentes, para ser sorteado aos nossos filiados. Então aqui é assim, você faz o seu recadastramento, permite o sindicato poder prestar melhores serviços para o sindicato e ainda é premiado por isso, né? E queremos também aqui aproveitar a oportunidade, até por um momento difícil que Porto Velho, que as populações ribeirinhas de Guajará, de Nova Mamoré, de Porto Velho estão vivendo nesse momento, talvez uma do período moderno dessas regiões, com certeza, a maior enchente que nós já tivemos. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: nós vamos só arrumar algumas cestas básicas para esse pessoal, aí uma rede para eles dormirem, um colégio aí meio desajeitado para as águas baixar, e como é que vai ficar depois? As informações que se tem, principalmente pelas regiões ribeirinhas, tipo São Carlos, Nazaré e outras localidades, é que mesmo depois do período de baixa, não vai ser possível mais voltar para as casas deles. Tem local que já tem mais de 1,5 metro de terra, aonde antes era a casa desse pessoal. A casa deles não existe mais, né? Então a cobrança que nós estamos fazendo, juntamente com várias lideranças ligadas a essas pessoas, é cobrar das autoridades constituídas no âmbito municipal, estadual e principalmente federal, que elaborem um projeto que vise a fazer com que as gerações futuras só tenham que lembrar das enchentes do Rio Madeira no aspecto histórico, né? Mas que seja tomado medidas sérias, responsáveis do ponto de vista administrativo para coibir esse tipo de coisa, né? Principalmente tirando essas populações que são ribeirinhas aqui dentro da cidade, né? Modificando a nossa cidade, melhorando a nossa cidade na orla do Rio Madeira e buscando meios aí de indenizar, de reparar os danos, né, de criar meios para que possa recomeçar a vidas aí milhares de pessoas que hoje estão sendo atingidas por essas enchentes. E eles estão realizando um ato no próximo dia 15, às 8 horas da manhã, na Praça Madeira Mamoré. O Sindicef está dando a sua contribuição, o Sintero, o Sindisaúde e as outras entidades sindicais também. Esperamos que toda a sociedade abrace a causa dessas pessoas. Talvez a gente de forma direta não seja atingido, mas indiretamente todos nós estamos sendo atingidos. Até porque, no caso nosso, do nosso sindicato, já fiz um levantamento, quase 80% dos membros nossos da diretoria executiva, que são aqui de Porto Velho, ou estão diretamente envolvidos, ou indiretamente envolvidos, porque tem familiares envolvidos nesse processo. Vários dos diretores do nosso sindicato, como é o caso do Paulo Vieira, do Mário Jorge, do Paulo Afonso, são todos aqui oriundos das margens do Rio Madeira, né? Então, nada mais justo que o nosso sindicato abrace também essa causa. Mas, Abson,
Vamos falar um pouco do teu trabalho, né? Você falou que você veio muito cedo para cá, veio do Paraná para cá, virou funcionário da SUCAM, né? Na sua avaliação, qual foi a grande importância do trabalho, vamos chamar assim, dos malaeiros para o estado de Rondônia, para o Brasil todo, mas principalmente aqui para Rondônia, que é onde você ajudou a dar a sua contribuição? Olha, eu acho que a gente tem que entender que o governo federal, ele atraiu o brasileiro aqui para essa região, até porque ela estava um tanto quanto descoberta. É uma fronteira extensa com a Bolívia e isso era floresta pura. Então eu diria que foi uma estratégia do governo em atrair o brasileiro para cá, em busca de terras, essa coisa toda. E nesse processo de migração forte para cá, principalmente a partir da segunda metade da década de 70, o pessoal veio e não tinha muita condição não tinha estrada, não tinha transporte, enfim, as dificuldades eram imensas. E a partir do momento que o INCRA começou a receber esse pessoal e distribuir essas parcelas de terras, eles só recebiam o destino local e dizia onde é que era a entrada da picada, e falava assim, olha, vocês entram aqui e a parcela de terra está aí para dentro. Então não se tinha acesso. E nisso a população começou a entrar improvisando barracos, né, de tudo quanto é natureza, e aí não teve, né, de sorte que esse pessoal começou a enfrentar a malária. E muitas vidas foram ceifadas pela malária nesse processo de colonização do estado de Rondônia. E aí é que entra o papel da SUCAM, porque a SUCAM, ela começou a ter o seu sinal de vida aqui em Rondônia em 1962, né? Mas só a partir da segunda metade da década de 70 é que começou a ter um contingente maior de servidores, de soldados, né, doutor Carbone? Na verdade, eu concordo contigo, eu acho que a palavra soldado ela fica mais apropriada, porque a ordem era dada e tinha que ser cumprida. E nós tínhamos que chegar aonde estavam as pessoas sem as condições oferecidas, não tinha transporte. A chefia dizia, olha, você tem que cumprir esse itinerário e pronto, não se sabia de que forma. O malaeiro, o soldado, tinha que partir do ponto da sede dele e adentrar a mata e conviver junto com as pessoas. E aí, Daniel, a grande satisfação que a gente pode dizer aqui, nós não temos esse trabalho reconhecido. Os soldados, os malaeiros, eles salvaram vida, nós proporcionamos o desenvolvimento de Rondônia, protegendo a vida dessas pessoas. E hoje, o que se vê são governantes colocando a borracha em cima disso, né? E aí a satisfação nossa é que aqueles que foram beneficiados com o serviço, o pessoal que nos assiste agora, ao longo do estado, aí sabe perfeitamente, a gente fica agradecido com isso, porque eles reconhecem, olha, o único órgão que verdadeiramente trabalhou foi a SUCAM, porque mal a gente estava se instalando, eles estavam chegando e foram parceiros nossos nessa empreitada, nessa abertura do estado de Rondônia. Então isso, o que nos envaidece hoje, o que nos, de uma certa maneira, nos traz um alento, de ter o reconhecimento daqueles que foram beneficiados, coisa que não está acontecendo com os governantes, né? Ainda mais no aspecto do governo federal, que está aí um tanto quanto relutante em não aceitando que os soldados malaeiros estão aí sofrendo danos na sua saúde, estão morrendo, e eles não querem fazer uma correlação de que essas pessoas que estão adoecidas e que estão morrendo numa faixa etária entre 45 e 50 anos, são decorrentes desse manuseio, desse produto que foi exterminado dos países envolvidos e que o Brasil, continuou empregando. E diga-se de passagem que uma das condições para se escolher o DDT era o custo baixo dele. Então, prezava-se, doutor Carbone, os governos prezava-se escolher o produto pelo custo baixo dele. Então não interessava se esse DDT seria nocivo ou não a quem estava operando ou até aqueles que estavam recebendo o produto em suas residências, né? Então essa é a situação, Daniel, e o que fica para nós é isso, é um alento de que aqueles que verdadeiramente foram
beneficiados com o nosso trabalho, protegendo eles, andando com eles, passo a passo, picada a picada, sem condição nenhuma, reconhece, diferentemente que os governantes hoje em dia não fazem. A gente faz até uma figura, até para passar aqui para o doutor Carbone, para nos dar mais informações mais sobre processos, uma outra situação histórica da injustiça, né? Em 1888, a chamada Lei Áurea libertou os escravos. Só que essa mesma lei nunca fez menção, ou nenhuma outra lei, de corrigir o prejuízo que causaram para os escravos, né, que trabalharam de graça, que ficaram numa situação pior do que aquela que eles tinham antes. Porque antes eles trabalhavam de graça, mas eles tinham que ter pelo menos um local para dormir e para comer. E a partir do momento que eles ganharam a liberdade, eles tiveram que se virar, né, nunca receberam nada em troca daquilo que eles contribuíram. Ou seja, você teve uma lei que resolveu dali para frente, mas se negou de reconhecer as sequelas, as consequências drásticas daquela situação. E aqui, com relação ao DDT, a gente tem, aplicando por analogia, a mesma coisa. O doutor Carbone já abordou que em 2009, o governo federal, através de uma lei de iniciativa do hoje governador do Acre, o senador Tião Viana, que é médico sanitarista, por iniciativa dele, proibiu-se, tem até os termos aqui colocados, né, com relação a essa questão do DDT. Proíbe a fabricação, a importação, a exportação, a manutenção, o estoque, a comercialização e o uso de DDT e da outras providências. E aí, evidentemente, justifica de uma maneira lindíssima, a obra de literatura, os danos que o DDT causa à natureza vegetal e à natureza animal, e principalmente ao mais ativo desses animais, que é o ser humano, que fica mexendo com o DDT, como é o caso relatado aqui pelo Abson. E nenhuma vírgula por parte do governo federal de reparar os problemas causados à saúde dos trabalhadores que diretamente atuaram com esse produto e também das populações que estavam aqui na Amazônia, que estavam em outras regiões do Brasil, que atuaram com isso. Doutor Carbone, o senhor já falou sobre alguns aspectos gerais desse processo, o porquê é impossível de se envolver até mesmo emocionalmente, que não tem condições de você trabalhar com uma situação que causa tanta tristeza às pessoas, e só se for muito insensível para não se envolver emocionalmente. Mas como é que tem sido os processos movidos pelo senhor, juntamente lá com os advogados do escritório Fonseca e Assis, né, doutor Elton, doutor Raul, doutor Vinícius? Quais têm sido os resultados aqui na primeira instância? Quais têm sido os resultados dos processos que nós já chegamos hoje nos tribunais superiores, e se já há ou não algum posicionamento, inclusive do STJ ou mesmo do STF, com relação a essa matéria? Só para fazer um parênteses antes de entrar no que você me perguntou, e que o Abson também agora abordou, a Organização Mundial de Saúde estima que ocorram no mundo cerca de 3 milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos. E o DDT não foge. Com 220 mil mortes por ano. Dessas, cerca de 70% é da América Latina. Então, nós praticamente viramos depósitos de veneno, né? Isso aqui é um estudo tão profundo que, se nós ficarmos discutindo essa situação do DDT aqui, acho que vai precisar de uns 5 programas. Mas com relação aos processos, nós começamos a propor as ações em 2008 e algumas já têm resultados. Só que os resultados não nos foi satisfatório 100%, considerando que não houve condenação da Funasa no tratamento médico em alguns processos tramitando pela Justiça Federal. Isso por conta de algumas situações técnicas dentro do processo. A Justiça Federal, em 2 processos, ela declinou de competência para a Justiça do Trabalho. Esses 2 processos foram à Justiça do Trabalho. E em pouco tempo foi julgado em primeira instância e em segunda instância. E nos 2, nós tivemos êxito em 100%, aonde o tribunal determinou que, se aplicando-se uma multa pecuniária diária, caso não fossem feitos os tratamentos
condizentes com aquilo que nós conversamos agora desde o início. O outro fato é que houve também a condenação em dano moral, num patamar que foi satisfatório para o servidor, para o malaeiro, para o soldado que trabalhava com o DDT à época. Então, nós estamos aí agora otimistas quanto às condenações agora diante da Justiça do Trabalho. Talvez os processos correrão agora todos na Justiça do Trabalho. Então, o que acontece? Esses processos que já tiveram sentença ainda são passíveis de recurso. Não é que vocês ainda, os malaeiros ou aqueles que estão dentro do processo, tenham tido êxito total porque não transitou em julgado. Existem processos coletivos e existem processos individuais. Os coletivos foram separados por ordem de contaminação. São 3 processos coletivos e 15 individuais. Desses 15 individuais, 2 nós tivemos esses julgamentos na Justiça do Trabalho, aonde o êxito foi total, 100%. Só estamos esperando agora, para este processo que foi individual, termos o trânsito em julgado para podermos executar a sentença. Então, é mais ou menos esse o quadro do que acontece hoje com as ações propostas pelo escritório Dr. Raul e Dr. Elton, oriundas do Sindicef, Daniel. Então, nós já fizemos, inclusive, várias reuniões pelo interior, né? Perfeito. Passando essas informações. Bom, nós queremos aqui também citar alguns colegas nossos que são da antiga SUCAM, da FUNASA, e que estão ajudando a gente a construir o sindicato no dia a dia. Eu já vou pedir desculpa aqui, porque provavelmente eu cometa a exclusão de alguns, mas não é proposital, é porque são muitos, né? Eu gostaria de começar, por exemplo, com meus 2 primos, né? O José Carlos Pereira, que é lá de Colorado, né? Que começou muito cedo na SUCAM, né? Também meu primo Argemiro Moraes, né? Lá na cidade de Jaru, né? Que é outro primo também. Então são os 2 que deram aí a sua contribuição. Nas nossas coordenações, vamos fazer uma viagem rápida aqui. Na coordenação de Ariquemes nós temos o Cláudio, que nós já citamos, né? Além do nosso companheiro natalício, né? Que é advogado também, que é militante do direito, que contribui com o sindicato. Em Alvorada do Oeste, o nosso coordenador lá é o José Esmandi de Souza, né? Que é malaeiro, carioca da gema, mas rondoniense adotivo, né? Lá em Cabixi, o nosso coordenador lá, o Otacílio Ramos, egresso da antiga SUCAM, da FUNASA, né? Em Cerejeiras, o nosso Ademar da SUCAM, até o nome do cara já diz tudo, né? O Ademar, o Genésio, os irmãos Negres, né? Enfim, muita gente boa que presta serviço ainda, né? Que estão na luta, prestando serviço. Lá em Colorado, né? Nós temos aí, já citamos o Zé Carlos, né? Temos o Luiz Negre, que está lá em Colorado também, que é um companheiro nosso, que está sempre correndo a luta aí, em prol da luta dos nossos companheiros. Lá, o nosso companheiro Chitão, lá em Costa Marques, né, que até recentemente era o nosso coordenador lá, juntamente com a nossa moçada que está lá. O nosso companheiro Adalberto, lá em Espigão do Oeste. Ele, o Valdir Malacarne, que eu conheci lá em Colorado ainda, que hoje está lá em Espigão. Né, em Guajará, nosso companheiro Acriano, que é membro do Conselho Fiscal, outros companheiros também que estão lá na luta junto com a gente, que é o nosso companheiro Flávio Santos, o qual eu e o Abso devemos muito, né, Abso? Que o Flávio, todos nós do Sindicef, devemos muito a ele, porque ele é o atual coordenador lá de Ji-Paraná, e Ji-Paraná é o centro de operações do Sindicef. Inclusive amanhã nós já estaremos junto com ele novamente lá. Né? O Flávio palpa toda a obra e o Sindicef do estado todo tem o Flávio como uma grande referência. Né? Lá em Ariquemes nós temos, já citei aqui os companheiros lá de Ariquemes, em Machadinho nós temos nosso companheiro João Ayrton,
que é vereador lá da cidade, né? Já pelo segundo mandato, um reconhecimento do trabalho que ele faz lá, juntamente com o nosso companheiro Chicão, né? Um cara que o nome, o aumentativo não é de forma gratuita, que o cabo é grande mesmo, mas maior do que o tamanho dele é o coração dele, que é um grande companheiro nosso, né? Lá em Nova Brasilândia, o nosso companheiro Wilson Ferrarese, né, que segura as pontas lá. Lá em Rolim, o nosso companheiro Neutro, que está lá contribuindo com a coordenação. Lá em Ouro Preto, agora o nosso novo coordenador lá, João José Pessoa, que veio substituir o outro companheiro da FUNASA também, que era o Helmut. Lá em Pimenta Bueno, o nosso companheiro Valtair Fontoura, né? Em Presidente Médici, nós temos o Carlinho, nós temos o Joaquim, temos a companheirada boa lá. E em Vilhena nós temos o nosso companheiro José Nunes da Silva, né, que também está no dia a dia na luta lá junto com a gente. Bom, Adson, essa questão do DDT, ela é extremamente delicada e, conforme foi dito aqui pelo Dr. Carbone, essas situações jurídicas ainda estão muito controversas. Tem juiz que dá sentença mandando indenizar e não dá sentença mandando fazer tratamento de saúde. Tem juiz que sequer entende que é competente para julgar essa matéria, remete para a Justiça do Trabalho, né? Ou seja, há ainda uma situação muito nebulosa e a gente não tem uma posição jurídica firme para que você possa pautar sobre ela. Tanto é que o próprio escritório que trabalha para o Sindicef tem ações na Justiça Federal e tem ações na Justiça do Trabalho, né? Não sabemos se isso vai gerar lá na frente um eventual conflito de competência ou algo dessa natureza. Paralelo a isso, o sindicato tem feito alguns trabalhos mais, vamos chamar assim, político-administrativo para resolver essa questão dos intoxicados, né? Principalmente cobrando tratamento à saúde e indenização. No último mês de dezembro, dia 19 de dezembro de 2013, foi realizado em Ji-Paraná um seminário que tirou de lá uma proposta para a realização de uma PEC. Eu gostaria que você, como nosso secretário de Saúde, fizesse uma exposição para o nosso telespectador e principalmente para os nossos filiados e aos interessados desse assunto, de como é que se dá isso, como é que esse trabalho está sendo feito e qual é a perspectiva que se tem a respeito desse assunto. Daniel, até me permite, eu fiquei devendo uma resposta para ti, como é que eu cheguei aqui no Sindicef, né? Então é importante a gente dizer isso. Eu desde o meu ingresso na SUCAM e depois a partir de 80, eu sempre venho militando na área da saúde, né? Conselho Municipal de Saúde, participei de várias conferências, tanto do âmbito municipal, estadual e conferências nacionais de saúde. Então, sempre militando na saúde. E também tive a oportunidade em 2 momentos de ocupar o Poder Legislativo lá em Jaru e também em 2 momentos eu ocupei a gestão, né, como secretário de saúde daquele município. E aí, com esses conhecimentos e experiências, né, alguns colegas no decorrer do Estado me pescou para cá e a gente veio entendendo que há necessidade realmente que o conhecimento de causa pudesse estar contribuindo com a direção toda do Sindicef e encaminhando essas questões. E na mesma linha, e chegando ao Sindicef na condição de secretário de saúde, também a partir de 2011, através de um congresso em Brasília, a gente também acabou sendo, numa eleição, acabou compondo a direção da nossa Confederação dos Trabalhadores Civis Públicos Federal, da Condicef, na condição, naquela época, em 2011, no Departamento de Saúde, né? Então, a partir desse momento de representação, tanto no Sindicef como na Condicef, né, que foi no período de 2011 a 2014, e novamente, diga-se de passagem aqui, fomos reconduzidos, né, tanto na diretoria atual do Sindicef e também na Condicef. Então, com essa condição de estarmos constantemente em Brasília, a gente começou a trabalhar essas questões. E sobre a sua pergunta, em relação o que nós estamos fazendo para que a gente possa buscar outros meios, já que o governo federal não quer e dificulta o reconhecimento dessa problemática de saúde, a gente fizemos chegar ao Congresso Nacional
na Comissão de Direitos Humanos essa discussão, aonde o presidente, o senador Paulo Paim, nos recepcionou e fez todo um compromisso para trabalhar essa questão, mas ela está um tanto quanto morosa. Então nós estamos agora, conforme você bem disse, nesse congresso, nessa reunião lá em Ji-Paraná, nós estamos preparando alguns projetos de lei de emenda constitucional, com apoio, diga-se de passagem aí, com apoio do senador Assir Guggix, né, e outros parlamentares, para que a gente possa jogar dentro do Congresso Nacional medidas, legislação que possa resolver essa questão. Então, e você tem sido um parceiro muito importante nessa empreita, e a gente espera, esperamos ainda nesse processo, inclusive, para os presidenciáveis, a gente protocolar esses projetos de emenda à Constituição que possa realmente resolver de maneira concreta a situação desses colegas que estão no país todo padecendo com a sua saúde e perdendo as suas vidas. É importante dizer isso. E além de buscar o Congresso Nacional para que haja uma legislação que possa corrigir essa injustiça, nós também estamos tentando levar essa questão para a Organização Internacional do Trabalho e para a Organização dos Estados Americanos. São duas entidades internacionais que poderão, e isso será em forma de denúncia, para que eles possam ter esse subsídio, essas informações que precisa ser reparado, e o governo, as autoridades no âmbito internacional possa fazer um estudo e, quem sabe, deixar de utilizar esse produto com de uma certa maneira aí, prejudicando a saúde de todos os trabalhadores que trabalham, conforme disse o Dr. Carbone, as pessoas estão morrendo aí com o uso do agrotóxico de forma indiscriminada. Então, essa foi uma das ações que a gente conseguiu fazer chegar e encaminhar na condição de secretário de saúde, tanto no Sindicef como membro da Condicef hoje lá em Brasília. Bom, nosso tempo está no fim. Queremos agradecer aqui o Dr. Carbone, queremos agradecer o nosso companheiro Abso, agradecer a todo mundo que está assistindo nesse momento. Lembrando que o Sindicef está promovendo uma campanha de recadastramento, uma campanha de filiação, com prêmios, né? Quem for fizer o seu recadastramento ou a filiação durante o mês de abril poderá ganhar um carro, uma moto e vários outros prêmios que serão anunciados nos próximos dias, né? Comunicamos que o Sindicef é o sindicato que tem o maior número de beneficiários de planos econômicos, mas muita gente ainda não tem. Os nossos advogados estão trabalhando uma ação de extensão do benefício dessas ações, principalmente para o pessoal do ex-território, pessoal do INCRA, pessoal da FUNASA, da antiga SUCAM, né, pessoal ligado também ao INSS, que não tem plano econômico. Procure o Sindicef, se você estava no serviço público até o ano de 1990, para que a gente possa encaminhar essa situação. Então, esperamos que esse programa tenha atingido os seus objetivos, né? O próximo programa nós iremos homenagear, vamos chamar assim, os professores do ex-território, um grupo que eu tenho o prazer de fazer parte deles, e queremos terminar o nosso programa prestando uma homenagem a todos os trabalhadores, todos os malaeiros, né? E fazemos através do seu Antônio Serafim da Silva, que registra esse hábito. Não pôde vir estar aqui junto com a gente e o Dr. Carbone por causa de problema de saúde, né? O seu Antônio não estava se sentindo bem e não pôde vir junto com a gente aqui, mas ele seria um dos entrevistados, até porque o seu Antônio é um historiador, é a história viva, né? É um prazer muito grande conversar com o senhor Antônio Serafim. Então, a nossa homenagem a todos os companheiros da FUNASA, através do nosso companheiro Antônio Serafim, que é o autor dessa obra aqui, que logo mais estará nos presenteando com outra obra. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.